Vamos lá começar mais uma aulinha de ciências e hoje nós vamos revisar um pouco o capítulo 1, que fala aí um pouco sobre as reações químicas, e em seguida eu vou explicar a atividade de vocês, tá bom? Vamos então para o objetivo da nossa aula, que é relembrar aí os principais assuntos abordados no capítulo 1, dentre eles as reações químicas, né, as mudanças de estado físico da água, e depois nós iremos associar esses conhecimentos às situações do cotidiano, ok? Vamos então para o nosso primeiro assunto, que é relembrando aí um pouco as mudanças de fase da água. Nós vimos na aula anterior, né, no início do ano, que a água ela pode ser encontrada em 3 estados físicos, né? Que é o estado líquido, quando sai da torneira e ela vai obter a forma do recipiente em que ela se encontra. Ela também pode se encontrar no estado sólido, que é o gelo, mais conhecido, né? E também no estado de vapor, ok? Que pode ser, como exemplo, a nuvem, uma panela quando está fervendo, né? Aquele vapor da água também é um outro exemplo. E nós vamos observar aqui as passagens, ó. Quando essa água sai do estado líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. O exemplo mais comum que nós temos aqui dessa solidificação é a água se transformando em gelo. Você pega essa bandejinha, né, de água, coloca no congelador e quando chegar lá a 0 graus Celsius ela vai se transformar em gelo. E o processo inverso nós chamamos de fusão, né, que é a passagem aí do estado sólido para o estado líquido. Um outro exemplo, né, por exemplo, um gelo derretendo, uma barra de chocolate também, quando você coloca ela em uma panela e coloca para derreter, é um exemplo de fusão. O outro exemplo, nós temos aqui a vaporização. A vaporização pode acontecer de 2 formas. Pode ser a forma lenta, certo? Essa forma lenta, por exemplo, a roupa no varal secando, é uma vaporização. Ou também nós podemos chamar de evaporação. E a vaporização em si também podemos considerar, como eu já citei, né, o exemplo da panela com água fervendo. Ali você pode perceber aquelas bolhas, né, que é a mesma coisa que tem lá no refrigerante. Então, nós temos aqui o exemplo de vaporização. E o processo inverso é chamado aí de liquefação, tá? Quando nós temos o estado de gás, passando aí para o estado líquido, que também é conhecido como condensação, que o exemplo mais comum seria as gotículas de água na parte externa aí de um copo, ok? O outro exemplo também de liquefação, ou melhor, condensação, quando sai do estado de gás para o estado líquido, é o exemplo de um copo, certo? Quando nós temos um líquido bem gelado e por fora, né, com a temperatura ambiente, esse copo, a gente começa a perceber algumas gotículas de água, certo? E em relação à sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, né, ou gasoso, nós vamos ter aí, por exemplo, o aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura, o exemplo mais comum que nós temos é, por exemplo, o gelo seco, a naftalina, o iodo, né, são exemplos aí de sublimação. E quando nós tivermos aí o processo inverso, essa inversão, né, nós vamos ter como exemplo a geada. Isso acontece muito em lugares frios, né? A questão também dessa sublimação inversa, ela vai acontecer quando nós tivermos aí a diminuição da temperatura, ok? Isso é muito comum aí em lugares frios. Agora, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso próximo conteúdo e eu vou só explicar aqui para vocês um pouco. Na verdade, eu vou colocar um vídeo para vocês falando sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. São 2 vídeos que eu vou mandar para vocês, que está lá no YouTube, né, pontinho azul, e também em seguida vai falar aí sobre a densidade, ok? Em seguida eu vou dar prosseguimento aqui ao nosso próximo assunto.